Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para a nossa 11ª aula, falando sobre a questão da unidade e o poder de conquista que existe na unidade. Tá? Nós já falamos sobre isso nessa primeira aula, agora nós vamos tratar essa questão nessa segunda aula, falando sobre esse mesmo assunto. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão de pescar com redes. Tá? Esse não é o sentido pessoal, né? Na verdade, quando se trata da pescaria, a questão do evangelismo é tratada como uma pescaria, e nós queremos mexer sobre essa questão de como pescar com redes, que na verdade não é uma questão pessoal, é uma questão onde vai trabalhar com mais pessoas. Esse é o grande propósito de Deus. Tá? Jesus comparou o evangelismo com uma pescaria. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz assim, ó, e disse-lhe eles, vinde após, e eu vos farei pescador de homens. Esse texto me inspira muito, querido, porque Jesus faz uma comparação da pesca, né, que praticavam com o evangelismo, né? E quando ele traz essa similaridade, Jesus está mostrando que podemos usar alguns princípios da pescaria na questão do evangelismo. Exemplo, quem vai pescar, querido, não fica esperando o peixe pular dentro do barco, né, ou pular na beira do barranco, né? Nós não deveríamos fazer isso, deveríamos correr atrás e trabalhar nessa questão da pescaria. Para peixes diferentes, iscas diferentes. Nós precisamos saber lidar com cada tipo de pessoa, e você vê que existem muitas similaridades trabalhando, tá? Usando as redes, querido, a ênfase é quantidade. Trata-se de uma pesca coletiva, não individual. Rede, querido, na verdade fala de cordas entrelaçadas. Então fala de relacionamentos. Eu acredito que a célula é uma das melhores formas da gente conseguir alcançar essas pessoas, porque é assim que nós trabalhamos. Um pelo outro, um fazendo pelo outro. Mateus 4,18 diz assim, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu aos seus irmãos Simão chamado Pedro e André e seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Então, estabelecendo esse paralelo, entendemos essa tipologia, gente. Pescar com redes. O que é uma rede? É algo feito com cordas entrelaçadas. Isso fala de relacionamento. Fala de muita gente se unindo dentro do mesmo propósito. Isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Né? Porque a colheita ela é maior. Quando você trabalha com rede, é diferente de você pescar com anzol, querido, né? Com varinha. A probabilidade de você alcançar mais gente é muito maior, tá? Atos capítulo 2, versículo 40, né, esse texto mostrando grande colheita, ou pescaria, que nós podemos chamar dessa forma, por causa da questão da unidade. A unidade deles mostra isso, tá? Atos 2,40 diz assim, ó, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração incrédula e perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado recebiam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tido tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com aqueles que, sendo cada um como havia mister, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. A unidade profunda, querido, vai nos fazer que a igreja possa crescer, vai nos levar a um nível de crescimento. A Bíblia está dizendo que, à medida que eles tinham essa unidade, esse relacionamento, né, que eles estavam entrelaçados, a Bíblia diz que o próprio Deus, né, o resultado é que o próprio Deus fazia o povo vir. O próprio Deus acrescentava aqueles que haviam sendo salvos. Então, o resultado da unidade, gente, é que todo dia tinha gente sendo salva. A unidade traz isso. Atos 4,32 diz assim, ó, e era um coração e alma da multidão, todos que criam, e ninguém dizia que era seu, coisa alguma, o que possuía, era a sua própria, mas todas as coisas eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com uma graça, com uma abundante graça. Então, depois de falar que eles tinham tudo em comum, fala de um testemunho que é dado com poder, pois todas essas coisas estão associadas. Para finalizar, ele cita a oração sacerdotal, né? Em João 17:21 diz assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti. Eu também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo o seguinte, quando houver unidade, quando houver essa proximidade, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Então, irmão, quando o mundo vai acreditar que Jesus foi enviado? Quando houver essa unidade. Isso vai nos levar a um grande nível de pescaria, querido, lá fora. Mas algo que nós precisamos entender é que nós precisamos nos unir em prol de outras pessoas.
porque assim nós vamos alcançar o maior número de gente possível. Tá? Olha o que a Bíblia diz quando muitos peixes eles pegavam as redes e rompiam. Né? Então, isso nos mostra o que, irmão? Nós precisamos, querido, entender que nós precisamos um do outro. Olha o que a Bíblia diz, lá versículo Lucas 5, 6, assim, ó. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Quando existe peixes demais, as redes podem romper. Isso nós precisamos ensinar, é uma verdade prática, querido. Quantas pessoas falamos de crescimento, a igreja, irmão, vai ter problema. E as redes, queridos, os relacionamentos podem se romper. Então nós precisamos saber como lidar com isso. A chegada das pessoas, as necessidades que elas têm, né, precisam de uma atenção diferente. E elas podem ser esquecidas. Como eu falei dos casos dos helenistas, lá em Atos 6, quando eles acabam sendo esquecidos. Tá? Então é importante a gente compreender isso aí, gente. Houve murmuração. Agora imagine, querido, quando uma igreja cresce, vai precisar de ajustes. As redes vão se romper, não. Então, querido, o que precisa se fazer? Tá? Uma atitude correta. Lucas 5,7 diz assim, e fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira que tal, quase iam a pique. Entenda algo. Essa é a hora de pedir ajuda. De não tentar se isolar, mano. Porque o resultado que nós teremos será o quê? Garantido pela nossa união. Quantas pessoas, irmãos, que não abandonam o barco, pula fora. Porque surge problema, dificuldades, surge algumas crises, surge algumas situações difíceis. Né, querido? Na verdade, eles pediram ajuda. Vem aqui, nós precisamos de ajuda. É um por dentro do outro, um ajudando o outro, um trabalhando pelo outro. Nós precisamos pedir ajuda, querido. Agora, os pescadores não podem somente pescar. Parte do seu trabalho é cuidar das redes, é consertar. Né? Quando elas se partem, precisam ser consertadas. Mateus 4, 21 diz assim, e adiantando-se ali, viu outros, 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, o pai de Zebedeu, consertando as redes. As redes que estavam sendo consertadas, porque antes se romperam. Quando as redes se rompem, nós precisamos parar da pescaria, irmão, e a dedicação na manutenção. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Tem hora que a gente não, vamos ganhar gente, vamos isso, vamos aquilo. Mas tem hora que é preciso cuidar uns dos outros. Pedro, querido, quando botou ordem nos helenistas, né, ele deixou bem claro essa situação. Né? Lá em Atos 6, 2 ao 5, a Bíblia fala que deixou bem claro, nós vamos cuidar de uma parte, nós vamos parar, vamos agora entender o que é o correto, vamos levantar pessoas que sejam cheias do Espírito Santo para poder nos ajudar nessa situação. Ele trata tanto a questão do suporte, da ajuda, como a questão de parar para ver o que está de errado. Ele diz, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar nos dedicando à oração, mas vamos saber exatamente onde está a raiz do problema. E eles foram lá e ajeitaram, consertaram. Tá? Mas também existem outros aspectos, querido, né, que nós devemos prestar atenção. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 5, 2. E viu estar 2 no barco junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Isso é algo, querido, que me intriga. Se a rede estava na água, né, se a rede estava lá já, na água, para que ela precisa ser limpa de novo? Para que ela precisa ser lavada? Né? A mesma coisa, querido, quando a criança estava na piscina, por que a gente dá banho neles de novo? Né? Aí a gente vai falar, mas é o cloro, pastor. Tá, mas vamos pensar no seguinte, querido. Por que eles lavam as redes? Imagine a quantidade de peixe puxado. Muitos desses peixes são esmagados. Imagine só você colocar direto no sol. Esses pedaços, querido, irão se secar e vão apodrecer as redes. Então, lavar vai garantir o quê? Que não fique resíduo nenhum. Tá? Nós precisamos entender, querido, que tempos em tempos nós precisamos dar uma olhada para as nossas redes. Ver se elas estão cheias de sujeira, que pode comprometer as nossas redes. Quando nos unimos, irmãos, falando do quê, querido? De diferença, entendemos o mistério de cada um dos santos, de cada situação. Mas, irmãos, nós precisamos ter a compreensão exata disso, querido. Precisamos gastar tempo, às vezes, averiguando como que está a igreja, como que está o povo, lavar a rede. Mas a ideia, irmão, é sim poder trabalhar essas questões. Querido, deixa eu dizer algo importante para você. Irmãos, nós, como cristãos e homens de Deus, nós temos que nos empenhar por trabalhar juntos. A Bíblia vai dizer, querido, que dentro da Torre de Babel, que a gente viu, eles tinham o mesmo propósito, uma mesma direção. Eles estavam na mesma visão.
A Bíblia diz que não tinham mais restrição quando eles começaram a viver o mesmo propósito. Então, irmão, dentro daquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos pescar com rede, querido. Juntos, entrelaçados um no outro, mesma visão, mesmo propósito, mesma direção. Esse é o planejamento de Deus para as nossas vidas. Isso é o que Deus espera. Que Deus abençoe, querido. Que você seja guardado, ensinado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus.